Se alguma vez você estudou muito para uma prova, mas depois a matéria simplesmente fugia da sua mente quando você precisava dela, você sabe como isso é horrível. Mas o que você talvez não saiba é que isso pode ser corrigido evitando alguns erros muito comuns que você pode estar cometendo. Esse é o Pedro. Ele é um estudante que tem uma prova muito importante chegando, e por mais que ele sente na cadeira para estudar, é quase como se ele não conseguisse aprender, ou aprendesse de forma muito mais lenta. E pior ainda, quando ele finalmente consegue aprender uma matéria, ele esquece algumas semanas depois. E esse é só um dos problemas dele. Depois de 1 ou 2 horas estudando, ele se sente muito cansado e mal consegue continuar, além de ficar se distraindo toda hora com o celular ou querendo ligar a TV para assistir alguma coisa. Depois de alguns dias assim, ele ficou indignado. Ele precisava muito ir bem nessa prova, mas por que ele não conseguia sentar e estudar com foco igual ele via outras pessoas fazendo? Não era possível que tivesse algo errado com ele. Pedro não tinha a menor dificuldade em se concentrar em um videogame ou em uma série, e o que ele mais queria era trazer esse mesmo foco para os estudos. Um certo dia, já de madrugada, depois de passar horas tentando estudar sem conseguir se concentrar direito, ele decide que já chega. Ele vai fazer de tudo para aprender a como estudar direito e entender o que estava fazendo de errado. Ele até pensa em perguntar para uma amiga que gosta de se gabar de aprender muito rápido, mas estava muito tarde para isso. Então, ele decide fazer o que qualquer outra pessoa faria. Pesquisou no Google. No início, ele ficou bem empolgado com o que poderia encontrar, mas esse ânimo desapareceu quando ele esbarrou em uma dezena de dicas inúteis, até que finalmente ele encontrou algo que parecia bom. Era um site que falava de artigos científicos sobre estudos. O primeiro artigo que ele viu falava sobre repetição espaçada. Ele explicava a diferença da memória de curto prazo e de longo prazo, e ensinava que para guardar informações na de longo prazo, que Pedro precisaria para a prova, ele teria que dividir a matéria que ele estudava em vários dias. De início, ele achou isso muito estranho, porque estudar um pouco por dia se ele poderia simplesmente pegar aquela matéria, estudar tudo de uma vez e passar para a próxima. Mas, como Pedro aprendeu naquele artigo, a nossa mente só lembra do que ela considera útil, e a forma mais fácil de mostrar para o nosso cérebro que algo é importante é repetindo aquilo por vários dias. Por exemplo, ao invés de passar o dia inteiro estudando português e no dia seguinte só estudar matemática, Pedro deveria estudar um pouco de cada todos os dias. Mas não só isso, ele deveria relembrar o que ele aprendeu nos dias anteriores. Vamos imaginar que aprender algo novo é como subir uma escada. Só que a cada vez que você sobe um degrau pela primeira vez, você tem que fazer muito esforço. Então, na segunda, você subiria o primeiro degrau e aprenderia um pouco da matéria, e depois desceria a escada. Na terça, você vai subir a escada do início, relembrando o que você aprendeu na segunda e aprendendo mais uma coisa nova. Na quarta, você relembra o que você aprendeu na segunda e terça e sobe mais um degrau. Pedro ficou meio desconfiado, isso era totalmente diferente do que ele fazia. Mas, como ele estava desesperado, resolveu confiar nos artigos científicos e tentou. No início, ele estranhou muito estudar tantas matérias por dia ao invés de focar só em uma, além de perder tempo relembrando o que ele já tinha aprendido. Mas, ele percebeu que por mais que achasse lento, ele estava conseguindo se lembrar do que estudou muito melhor do que antes. Alguns dias depois daquela madrugada, Pedro percebeu que por mais que tivesse melhorado muito a sua memória, ele ainda tinha vários outros problemas. Ele se sentia cansado muito rápido. Depois de algumas horas de estudo, ele estava exausto, além de sentir uma preguiça enorme de fazer qualquer coisa. Até que por acaso, ele esbarrou em um vídeo no YouTube que falava sobre como dormir melhor ajudava nos estudos. Ele até achou que era clickbait, afinal, ele nunca tinha ouvido falar que dormir fazia a gente aprender melhor. Mas ele resolveu dar uma chance e clicou no vídeo. Lá, ele aprendeu que uma substância chamada adenosina se acumulava no cérebro durante o dia, que ela era tóxica e causava a sensação de cansaço mental que sentimos quando ficamos muito tempo acordados. O interessante é que durante o sono que o nosso cérebro limpava essa substância. Então, se ele não dormisse direito, ele acordaria muito mais cansado do que deveria, mesmo sem perceber, e teria bem mais dificuldade em se concentrar. Mas além disso, Pedro também descobriu que era durante o sono que as nossas memórias eram consolidadas. Então, se ele virasse uma noite ou dormisse pouco, ele esqueceria boa parte do que ele estudou. Pedro ficou maluco com isso.
Ele era uma daquelas pessoas que acreditavam render mais à noite, mesmo sem nunca ter tentado uma boa rotina, e não conseguia pensar no quanto ele já tinha esquecido por ter dormido mal nos últimos meses. Naquela mesma noite, ele tentou dormir mais cedo. Deu certo, mas achou estranho não estar se sentindo muito melhor no dia seguinte. Parecia que dormir mais não tinha feito a menor diferença. Mas como ele leu que o nosso corpo pode levar alguns dias para regular o nosso sono, ele resolveu continuar por um tempo e ver no que dava. Nesse meio tempo, enquanto ele dava uma caminhada, encontrou uma velha amiga que não via há anos, chamada Elisa, a mesma de quem ele tinha se lembrado naquela madrugada. Pedro e Elisa tinham tido uma boa amizade, mas com o tempo acabaram se afastando. Eles ficaram muito empolgados com o reencontro e conversaram bastante sobre o que aconteceu com cada um deles nos últimos anos. Pedro, claro, comentou sobre a busca dele por uma forma melhor de estudar. Disse como no meio da noite encontrou o artigo sobre repetição espaçada e como estava tentando dormir melhor, e que depois de 3 dias dormindo bem, estava começando a se sentir melhor. E também comentou que estava buscando uma forma de diminuir as distrações e o cansaço. Muitas vezes ele estava lá concentrado na matéria, mas do nada ele resolveu pegar o celular e quando via, já tinham se passado mais de meia hora. Elisa achou isso muito divertido, porque ela mesma já tinha passado por essa situação, e disse que demorou muito para encontrar uma solução que realmente funcionasse. Pedro, obviamente, ficou bem curioso, e ela fez uma longa explicação de como nosso cérebro associa lugares a determinadas atividades. Sabe quando você ouve muito uma música quando está triste, e depois que já está tudo bem você ouve a música de novo e a sensação de tristeza vem junto? O nosso cérebro também faz isso com lugares. Se você sempre assistir série quando está no sofá, toda vez que você sentar lá, parte da sua mente vai querer assistir séries, mesmo que o seu objetivo seja estudar para uma prova. Então, o primeiro passo é encontrar um lugar que você possa usar só para estudar. Assim, com o tempo, o seu cérebro vai associar aquele lugar aos estudos, e você vai ter muito mais facilidade para se concentrar lá. Pode ser literalmente qualquer lugar que você se sinta confortável estudando. Elisa também falou para ele da técnica Pomodoro, onde você divide o seu tempo de estudos em blocos, estudando por 25 minutos e descansando por 5. Essa técnica ajudava muito ela a evitar o cansaço mental que sentia ao longo de horas de foco, justamente porque dava um tempo para o cérebro descansar. Além disso, quando nós sabemos que vamos estudar só um pouco e depois vamos ter uma pausa, o tempo parece passar bem mais rápido. Pedro ficou muito impressionado com o que Elisa disse para ele. Ele fazia exatamente o contrário. Estudava em qualquer lugar, até mesmo na cama, e evitava tirar pausas porque achava que era uma completa perda de tempo. Já agora, ele via que podia ter estudado totalmente errado durante a vida inteira. Tudo o que ele testou antes estava funcionando, então ele resolveu testar essas duas técnicas também. Achou um canto da casa calmo e estudou por 3 horas usando o método Pomodoro. Ficou impressionado, nunca tivera tanto foco na hora de estudar e nem estava tão cansado quanto costumava ficar antes. Mas, uma vez que ele começou a melhorar, percebeu que provavelmente tinha muitas outras coisas que ele também fazia errado. Ele lembrou de ter visto naquela noite pesquisando sobre repetição espaçada um artigo sobre exercícios físicos, mas, naquela época, ele pensou que era besteira e que só tinha sido feito para gerar cliques. Mas, resolveu dar uma chance e voltou ao site para ler. De acordo com o site, os impactos do exercício físico no aprendizado não eram tão fortes de forma direta, mas sim indireta. Como ter um bom sono, se exercitar umas 3 vezes na semana também aumentava sua disposição e também melhorava o aprendizado. Essa foi uma grande dificuldade para Pedro. Ele sempre detestou atividades físicas, mas, como ele queria se tornar um estudante melhor, fez o esforço e se matriculou em uma academia. Algumas semanas depois, a vida de Pedro como estudante tinha mudado completamente. Agora, ele não estudava mais de madrugada, não estudava jogado no sofá, e as suas notas estavam mais altas do que nunca. E nem ficava desesperado quando estava próximo de uma prova, porque sabia que agora ele daria conta. Até mesmo fazer exercícios físicos, que ele achava extremamente chato, começou a ficar cada vez mais divertido, e se tornou uma parte muito importante da vida dele. Ele até começou a ajudar alguns amigos que tinham o mesmo problema, e eles também tiveram grandes melhorias.
Mas, um certo dia, ele resolveu pesquisar mais. Apesar de ser melhorado muito seu aprendizado com certas dicas, ele não mudou a forma de realmente estudar. E se tivesse um jeito certo? Ele costumava só assistir uma aula e fazer alguns exercícios sobre a matéria e dar umas revisadas. E se tivesse por aí um jeito muito melhor de estudar? Pensando nisso, ele resolveu dar uma boa procurada. Encontrou várias formas de estudar, e querendo descobrir se elas realmente funcionavam, resolveu fazer um experimento com seus amigos. Cada um deles iria testar uma delas por um mês, e no final iriam ver qual teve o melhor resultado. A melhor forma de estudar acabou sendo uma que foi criada por um físico chamado Richard Feynman. Nessa técnica, o foco está em ter certeza que você aprendeu a matéria, não só saber ela, mas realmente dominar aquele conteúdo. O próprio Feynman era conhecido por ter uma didática incrível, justamente por causa dessa técnica. Pedro não conseguia parar de se perguntar como um método tão poderoso e tão simples não era ensinado direto para as crianças nas escolas. Apenas esse método seria o suficiente para melhorar em muito o aprendizado de milhares de pessoas e, consequentemente, as suas vidas. E se você quiser aprender esse método, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela.